Olá, turma! Hoje nós vamos trabalhar com máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Máximo divisor comum é o mesmo MDC. Mas o que é o máximo divisor comum? É o maior número que é divisor comum de dois ou mais números. Como é que eu identifico o máximo divisor comum? Basta eu buscar o maior número que possa dividir ou que divida ao mesmo tempo todos os números dados. Divisão essa que não pode sobrar resto, certo? Então, se eu quero determinar o máximo divisor comum entre 10 e 15, o que é que eu vou ter que fazer? Usando o processo da decomposição simultânea em fatores primos, nós vamos pegar os dois números dados, colocar um ao lado do outro e passar uma barra vertical do lado direito. E em seguida fazer a decomposição. Decomposição essa a qual todos os números que ficam aqui do lado direito são números primos, ou seja, números que só têm dois divisores, um e o próprio número. Lembrando que todas as vezes que nós formos fazer a decomposição e tiver um número par, nós vamos começar sempre dividindo por 2. Então, vamos lá. 10 dividido por 2, 5. 15 dividido por 2, não pode. Repete o 15. Eu tenho dois números ímpares. Números ímpares não podem ser divididos por 2. Então, o que é o próximo número primo que nós temos? É o 3. 5 pode ser dividido por 3? Não. De poder pode, mas não dá uma divisão exata. Então, 5 dividido por 3 não pode. Repete o 5. 15 pode ser dividido por 3, lembrando lá dos critérios de divisibilidade. Para o número ser divisível por 3, a soma de seus algarismos tem que dar um número divisível por 3. Então, 1 mais 5, 6. 6 pode ser dividido por 3? Sim. Então, 15 dividido por 3, 5, né? 5 é um número primo, então 5 só pode ser por 5. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Aí você pergunta, professora, mas o que é que tem de diferente? Lá da decomposição que nós aprendemos. Aqui, o que vai ser diferente será só os termos que nós vamos identificá-los. Olha só, disse aqui que é o maior número que divide ao mesmo tempo, não é isso? Então, olha, quando eles são colocados aqui do lado direito, esses números são só números primos. Dentre esses números, nós vamos ver por parte. Primeiramente, 2 dividiu 10 e 15? Não, ele dividiu apenas o 10. Depois, o 3. O 3 dividiu 5 e dividiu 15? Não, ele dividiu apenas o 15. O 5 dividiu quem? Ele dividiu o 5, dividiu o outro 5. Então, como ele dividiu os dois termos, esse 5 aqui, ele é o maior divisor comum entre 10 e 15, porque esse 5 foi o único fator primo que dividiu ao mesmo tempo os números dados. Então,
Qual é o maior número que divide ao mesmo tempo 10 e 15? É o número 5. 5 é o maior divisor comum entre 10 e 15. Vamos para mais um exemplo. Eu quero o máximo divisor comum entre máximo divisor comum entre 20 e 30. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar os números um do lado do outro e vamos fazer a decomposição. Então, vai ficar 20 e 30. Como nós temos dois números pares, eles serão divididos, lógico, por 2. 20 dividido por 2, 10. 30 por 2, 15. Ó, já dá para perceber que esse 2 aqui, ele dividiu quem? Ele dividiu 20 e ele dividiu o 30 ao mesmo tempo. Então, esse 2 aqui, eu já sei que ele é um divisor, um dos divisores comuns de 20 e 30. Continuando, 10 e 15, eu ainda tenho o número par, então eu continuo dividindo por 2. 10 dividido por 2, 5. 15 não pode dividir por 2, nós vamos repetir. Como lá no exemplo anterior, nós vimos que 15 é divisível por 3. 5 por 3 não pode, repete. 15 dividido por 3, 5. Ó, o 3, ele só dividiu o 15, ele não dividiu o 5, então ele não serve. Agora nós temos o 5. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Este 5 aqui, ele dividiu ao mesmo tempo os dois números, ó. Ele dividiu também o 5 e ele dividiu o outro 5. Então, aqui, como fatores primos comuns, ou seja, os números primos que dividiram ao mesmo tempo os dois números, nós temos 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Esse 10 aqui é o maior divisor comum entre 20 e 30. Vamos a mais um exemplo. Rapidinho. Vou apagar aqui para mais um exemplo. Máximo divisor comum entre 54 e 72. Então, nós vamos buscar o maior número que divida ao mesmo tempo o 54 e o 72. Então, vamos lá. Primeiro, escrever os números um ao lado do outro. 54 e 72. Passa-se a barra vertical. 54 e 72 são dois números pares, portanto, são divisíveis por 2. 54 dividido por 2 vai dar 27. 72 dividido por 2 vai dar 36. Olha só, esse 2 aqui, ele dividiu ao mesmo tempo quem? O 72 e dividiu o 54. 27 e 36. Eu ainda tenho 36 aqui, que ele é par. Então, ele ainda vai ser dividido por 2. 27 por 2, não pode. Repete. 36 dividido por 2, 18. Esse 2 aqui, ele não serve, porque ele dividiu apenas o 36. Ainda tem um 18 aqui que é par, então ele continua sendo divisível por 2. 27 por 2, não pode, repete. 18 dividido por 2, 9. Esse 2 aqui não serviu por quê? Porque ele não dividiu o 27, dividiu apenas o 18. Agora nós temos o próximo número, que é o número 27. São dois números
ímpares. Nós sabemos que não pode ser mais dividido por 2, mas nós sabemos nesse caso aqui que ele é divisível por 3. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. Esse 3 aqui, ele dividiu ao mesmo tempo o 27 e dividiu também o 9. Continua a divisão por 3. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Esse outro 3, ele também dividiu o 3 e dividiu o 9. Continua a divisão por 3. 3 dividido por 3, 1 e repete o 1. Aqui dá para perceber que os fatores que são comuns são 2, 3 e 3. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, o máximo divisor comum entre 54 e 72 é o número 18. Sim, turma, antes de nós encerrarmos aqui com o máximo divisor comum, é bom assim que vocês saibam também que há uma outra maneira de nós identificarmos, por exemplo, o máximo divisor comum entre 2 ou mais números. Eu vou voltar lá no exemplo, assim, vou colocar o 10 e o 20, por exemplo. Para eu determinar o maior divisor comum entre 10 e 20, além da decomposição simultânea, eu posso fazer utilizando, elencando os números, os quais são divisores do número dado. Por exemplo, ó, os divisores do 10, nós vamos determinar os divisores do 10, quais são eles? O 10 ele é dividido por 1, por 2, por 5 e por 10. Agora, os divisores do 20, quais são os números os quais 20 pode ser dividido? 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Olhando aqui, dá para vocês, ou para qualquer pessoa, identificar quais são os divisores que são comuns. Ó, eu tenho o 1, ele é comum aos dois. Eu tenho o 2, que também é comum aos dois termos. Qual é o outro número que é comum? Nós temos o 5 e aqui também nós temos o 5. Nós temos ainda o 10 e aqui também nós temos o 10. Mas dentre esses que são comuns, que nós temos aqui destacados, nós temos um que é o maior, que no caso é o 10. Então, o maior divisor comum entre 10 e 20 é o número 10. Se eu fizer bem aqui para vocês essa mesma a decomposição simultânea desses mesmos números, nós vamos obter esse mesmo resultado. Olha só, vou colocar aqui 10 e vou colocar o 20. Fatorando o 10 e o 20. Como são pares, divide-se por 2. 10 por 2, 5. 20 por 2, 10. Esse 2 aqui, ele dividiu ao mesmo tempo quem? O 10 e o 20. 10 e 5 e 10 são divisíveis por quanto? Como tem o número par, continua dividindo por 2. Repete o 5. 10 dividido por 2, 5. O 2, ele não serve, esse 2 aqui. Por quê? Porque ele divide 10, mas não divide 5. Agora eu vou dividir por 5, porque nós sabemos que 5 é primo e 5 só pode ser divisível por ele mesmo. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Ó, esse 5 aqui, ele dividiu ao mesmo tempo esses dois 5. Então,
encerrou a decomposição e eu tenho aqui os fatores, os números primos, os quais dividiram ao mesmo tempo, ó, eles dividiram ao mesmo tempo esses números aqui, ó. Como eles dividiram ao mesmo tempo, quer dizer que esses dois termos, eles são comuns. Quem são eles? O 2 vezes o 5, porque se é fatoração, é multiplicação, vem de fatoração, vem de fator, né? Fatoração é derivado de fator. Então, eu vou fazer o quê? Pegar os dois termos e vou multiplicá-los. 2 vezes 5, 10. Justamente o número que nós encontramos lá no começo, ao elencarmos os divisores dos números dados. Só vou colocar mais um exemplo desse tipo aí, que é para ver se facilita mais ainda o entendimento. Olha só, o máximo divisor comum, vamos usar números pequenos, é entre 10 e 15. O que que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos elencar os divisores de 10. Quais são os números os quais 10 pode ser dividido? 1, 2, 5 e 10. Já identificamos os divisores do 10. Agora, vamos identificar os divisores do 15. 15 pode ser dividido por quanto? Por 1, por 3, por 5 e por 15. Dentre esses números aqui, quais são os que são comuns, ou seja, que são repetidos? Tanto no 10 quanto no 15, que são divisores, tanto do 10 quanto do 15. Nós temos o 1, nós temos o 5. Como nós estamos querendo o maior divisor comum, então nós vamos descartar o 1 e vamos pegar o 5. 5 é o maior número que é divisor ao mesmo tempo de 10 e 15. Sendo que essa decomposição nós já fizemos anteriormente, né? Então, o maior divisor comum entre 10 e 15 é o 5, ok? Vamos agora para mínimo múltiplo comum. Olha só, continuando. Nós acabamos de ver máximo divisor comum, foi o maior número que divide ao mesmo tempo dois ou mais números dados. Agora nós vamos para o mínimo múltiplo comum. Como o nome diz, o que é mínimo múltiplo comum? É o menor número que é múltiplo comum dos números dados, sendo esse número diferente de zero, né? Então, o que é o mínimo? É o menor número que vai ser múltiplo comum ao mesmo tempo, simultaneamente, de dois ou mais números. Assim como lá, no máximo divisor comum, aqui no mínimo, máximo é divisor, mínimo múltiplo. Então, lá no máximo divisor comum, para nós determinarmos o maior divisor, nós utilizamos dois processos. Um foi a decomposição simultânea, o outro foi elencando os divisores do número dado. Aqui nós vamos fazer o mesmo processo. Nós vamos fazer pela decomposição simultânea e nós vamos fazer também elencando os termos.
Vamos fazer primeiramente elencando os termos. Nós vamos querer determinar o maior ou o mínimo múltiplo comum entre, eu vou pegar lá os mesmos números, entre 10 e 20. Lembrando, mínimo, nós vamos determinar o menor múltiplo. Máximo, nós vamos determinar o maior divisor. Então, aqui nós vamos determinar o menor número que é múltiplo. Aliás, o menor número que é múltiplo dos dois números dados. Então, nós vamos determinar aqui, ó, os múltiplos de 10. Lembrando lá em múltiplo, como é que nós determinamos o múltiplo? Basta multiplicar o número dado pelos números naturais. Então, 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. 10 vezes 5, 50, e nós sabemos que eles são infinitos. Vamos agora elencar os múltiplos do 20. Multiplicando. 20 vezes 0, 0. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40. 20 vezes 3, 60. 20 vezes 4, 80. E são infinitos. Observando esses dois conjuntos que nós temos aqui, o conjunto dos múltiplos de 10 e dos múltiplos de 20, nós vamos pegar o menor múltiplo, o menor número diferente de 0. Ou seja, com exceção do 0, qual é o menor número que é múltiplo ao mesmo tempo de entre 10 e 20, ó. 0, nós temos quem? O 20 aqui e o 20 também aqui. Depois do 20, o próximo múltiplo comum que nós temos o 40, 40, seria o 60, 60. Mas como nós estamos querendo o mínimo, ou seja, o menor múltiplo comum, então aqui o menor múltiplo comum entre 10 e 20 é o número 20. Pegando esses mesmos números e fazendo a decomposição simultânea, 10 e 20, nós vamos encontrar esses mesmos valores. O processo para se fatorar é o mesmo. Começa-se dividindo por 2. Por quê? Porque nós temos dois números pares. 10 dividido por 2, 5. 20 dividido por 2, 10. Continua por 2 porque tem um número par. 5 não pode. Repete. 10 por 2, 5. 5 é primo, só pode ser por 5. 5 por 5, 1. 5 por 5, 1. Olha, eu vou sempre ficar fazendo um comparativo. Lá no máximo divisor, nós buscávamos quem? Os números primos, os quais dividiam ao mesmo tempo. Aqui, em mínimo múltiplo comum, nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos simplesmente multiplicar todos esses termos. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o menor número diferente de 0, que é múltiplo ao mesmo tempo de 10 e 20, é o número 20. Vamos a mais um exemplo. Vou colocar bem aqui do ladinho. Entre 20... colocar mais aqui para o meio. Entre 20 e 50. Olha só. 20 e 50. Eles podem ser divididos ao mesmo tempo por 2, porque são pares. 20 por 2, 10. 50 por 2,
25. Ainda tem um par, continua sendo divisível por 2. 10 por 2, 5. 25 não pode, repete. Agora divide-se por 5. 5 por 5, 1. 25 por 5, 5. Continua dividindo por 5. 5 por 5, 1. Repete o 1. Como eu falei, nós vamos multiplicar todos esses termos um pelo outro. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, 100. Então, o mínimo múltiplo comum entre 20 e 50 é igual a 100. Mas e se eu quisesse determinar também o máximo divisor utilizando essa mesma decomposição? Lembrando que no máximo nós vamos pegar os fatores que dividiram sempre ao mesmo tempo. Ó, o 2, ele dividiu 50 e ele dividiu 20. Esse outro 2, ele só dividiu 10. Esse 5 aqui dividiu o 5 e dividiu o 25. Esse 5 só dividiu 5. Então, quem é o maior divisor comum entre 20 e 50? É o número 2 vezes 5, 10. 10 é o número que ele é divisor comum entre 20 e 50. Ok? Espero que tenha dado para vocês compreenderem. Até a próxima.